Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e a água no batismo serve pra apagar o fogo, né, Marlon? Com certeza. Me lembrei muito até do desenho Avatar, quer dizer que o fogo então é mais forte do que a água. Ah, não sei, daí não sei, né, Marlon? Mas também aqui, mais uma vez, nos visitando, o Didi. E aí, galera, beleza? Eu não preparei nenhuma frase, foi mal. Não precisava, eu não preparei nada também, né? Deu pra perceber dos dois, inclusive. Sim. Mas hoje nós estamos reunidos então para mais um episódio da série 316. Hoje nós vamos falar então sobre o versículo do Evangelho de Lucas. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, então como comentado, hoje mais um episódio da série 316. Hoje vamos falar de Lucas 3:16. Então, para começar, como sempre nessa série, é importante nós lermos o versículo, né? Porque senão, como é que a gente vai falar do versículo se a gente não sabe do que está falando, né? Então, primeiramente, vamos ler as diversas versões, que é que começar aí com a clássica NVI, né? A queridinha, pelo menos para mim, aí. Marlon. Então vamos lá. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem, dá pra entender algumas coisinhas já, mas vamos ver as outras aí. Didi, traz uma aí pra nós aí. Vou ler então na NVT, na nova versão transformadora. Opa! João respondeu às perguntas deles dizendo: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bem semelhante a NVI, né, até então. Então, já que tá muito semelhante, eu vou aqui trazer uma antiga, uma bem antiga e uma corrigida fiel, né, que essa aqui é fiel, né? Eu sempre faço a piada, né? Mas diz assim, ó: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já mudou de sandália pra alparca, né? Então, o dia que tu vai comprar uma sandália pra tua namorada, pra tua mãe, pra tua esposa, pra tua avó, diz: ó, comprei aqui um par de alparcas pra ti. Provavelmente é a mesma coisa, né? Não sei. Eu estou um pouco cansado, tá quase lendo Alpargata aqui, né? Como é que é? É bem gaúcho. Repete? Eu quase li Alpargata. Tá. Eu sou de São Paulo e eu puxo um pouco o R, dá desculpa aí. Tá. Então lê uma aí pra nós aí, Marlon. Almeida, revista atualizada. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Eles o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Até agora parece que tá bem semelhante os versículos, né? Não sei vocês. Muda um pouquinho. Bem semelhante, muda as palavras, né? Didi, lê mais uma aí pra nós. Ainda na Almeida, agora revista e corrigida, respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Interessante. Uma coisa que eu percebi até agora de diferença é que até então a única que não fala que João está respondendo é a revista atualizada, né? Que ele diz: disse João a todos, né? As outras fala sempre que ele está respondendo as questões que provavelmente deve ser do versículo anterior. Mas agora eu vou ler a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, né? Que ela é bem modificada, assim, né? Mas João disse a todos, outra que não
não responde aqui, ó. Eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Também vejo que a própria NTLH não mudou muito. Parece que é um versículo que há um certo consenso nas traduções, né? E geralmente a NTLH, ela já é muito diferente das outras. Ela já muda bastante. Eu vi que ele mudou digno por honra aí também. Tem isso, né? Mudou pra honra, né? Que, de certa forma... muito semelhante. Tipo, eu não sou digno, não mereço a honra. Tu muda um pouquinho a ideia, mas a ideia... Não sei se vocês entenderam, tipo assim, porque tu pode ter outras interpretações em falar não sou digno e falar não mereço a honra. Mas ambas conseguem falar a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo, né? Exatamente. Lê mais uma aí, Magno. Vou ler a Nova Bíblia Viva. Opa. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém que tem autoridade muito maior que a minha. De fato, eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Essa ela não é uma versão, né? Ela é uma paráfrase, a Nova Bíblia. Isso. É, né? Uhum. É isso. Quer dizer, eu não tenho certeza agora pra te dizer, Didi, mas se alguém quiser confirmar aí nos feedbacks, deixa aí nos feedbacks. Por favor. Não tenho certeza. Mas eu percebi agora uma questão também, porque várias delas dizem assim, alguém mais poderoso do que eu, né? Aí tem a NTLH diz é mais importante do que eu. E a Bíblia Viva fala alguém que tem autoridade maior que eu. Parece assim, dependendo depois que a gente vai conversar sobre o contexto e tudo mais, parece que essa questão de autoridade, ela dá um sentido diferente, né? Alguém mais importante não necessariamente alguém que tem mais autoridade. Né? Não sei. No entendimento de vocês, assim, da palavra mesmo, autoridade e mais importante, ou alguém mais poderoso. Sei lá. Mas pode ser que uma pessoa que tenha autoridade, mas não seja tão poderosa, né? Não sei. Mas daqui a pouco, né? Possa mudar a interpretação. Didi, lê mais uma aí pra nós. Eu vou ler a Sociedade Bíblica Britânica. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, e não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa também é bem parecida, parece uma mistura das outras, né? Exatamente. Agora, Duda, lê a mensagem, que eu acho que dentre elas é a mais diferentona. A mensagem muda bastante. Vamos lá. João não deu resposta às indagações deles. Eu batizo vocês aqui no rio. O protagonista desse drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior. O Espírito Santo dentro de vocês. Operando a mudança de dentro para fora. Essa é a paráfrase total, né? Na realidade, eu peguei o versículo 16, mas ele tá o 16 e o 17 junto. Então eu meio que fica um pouquinho difícil cortar ali, porque ele tá puxando um pouquinho do 17 junto ali, né? E aqui eu li só, vamos dizer assim, o que eu entendo como sendo o que representa o 16. Mas, tipo assim, a última frase ali, ele até pega um pouquinho já da ideia do 17, do seguinte, né? Mas mesmo assim muda bastante, né, mano? Os autores da mensagem, o título de curiosidade, eles são reformados. Mas quando a gente entrar ali no contexto, tem uma visão muito semelhante às pesquisas que eu fiz sobre o versículo, né? Sim, é o Eugene Peterson, uma coisa assim, né? Eu não tenho certeza pra te dizer, mas aqui eu vou te dizer que ele já faz uma interpretação do versículo, numa questão específica ali, que é a questão que ele diz, o protagonista desse drama, né, perante o qual sou apenas um figurante, né, João falando, acenderá a vida do reino em vocês. Aí ele fala, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. E essa é uma interpretação sobre aquilo que Jesus fala ali, sobre o que o João Batista fala, e batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, é uma das interpretações, né? Então ele já interpreta, ele não te dá margem, se tu não usar uma outra versão, de saber que existe uma outra interpretação. Porque ele já fica bem direto ali. Não, esse fogo, ele tá falando do fogo do Espírito Santo. Só que existem outras interpretações que é diferente. Mas isso aí vamos deixar pra depois, pra conversar, porque vai dar pano pra manga. Ou não, né? Ou não. Só pra abrir um parênteses aqui, é importante destacar a diferença de paráfrase e versão, né? Com certeza. Versões como, por exemplo, a NVI, a Nova Almeida Atualizada, a
Almeida Revista e Corrigida, entre outras, enfim, elas são versões, ou seja, estudiosos e teólogos fizeram exegese em cima do texto, traduziram o texto palavra por palavra, não botando a sua interpretação. Isso. Já a paráfrase não, como por exemplo a própria mensagem, ela já tem um teor interpretativo com bastante teologia por trás, então essa é a diferença entre paráfrase e versão. A própria NVT, ela tem um pouco de paráfrase ali em cima, né? Ela não é uma paráfrase, mas ela tem um pouco de interpretação em cima na tradução dela. Diferente, por exemplo, da NVI, que muita gente critica, mas é uma versão muito, muito boa. A própria NVT é boa de usar, né? Ela tem algumas questões, mas é sempre aquela história. Nunca use apenas uma versão, né? Leia na NVI, na NVT, na Almeida, compare, né? Porque às vezes até a palavra, né, é diferente, às vezes eles simplificam uma palavra para se tornar mais fácil e tu perde uma carga ali do versículo, né? Verdade. Então eu lembro até hoje daquele versículo de Romanos, capítulo 12, que fala sobre as brasas vivas, né? Se você fizer o bem pro teu inimigo, vai amontoar brasas vivas na cabeça dele, mas a NTLH não fala das brasas vivas. Ela muda, sabe? Tipo, a palavra, e o brasas vivas cria, assim, uma ideia nossa, né? São brasas vivas, né? Tipo, então dá um teor maior, né? Eu não sei, sabe? Pra ser bem sincero, ela é uma versão muito, muito boa, assim, e eu acho que ela é útil, por isso que eu uso basicamente ela pra ensino e tudo mais, porque ela é bem fiel, assim, na minha interpretação. Mas tu vai em alguns locais teológicos, assim, eles vão dizer que é heresia. A própria Almeida Revista Atualizada é heresia, Revista Corrigida todas, a única que pode é a Corrigida Fiel. É a Corrigida Fiel, é só essa que vale. A única que vale são os manuscritos do Mar Morto. Tem a nova Almeida Século XXI também. É uma versão nova da Almeida. Ela é legal também. Eu já li um pouco dela, assim. Ela é interessante também. Então é aquela questão. Também não dá pra ficar só na Corrigida Fiel, porque tem coisa lá que se veio depois outras correções. Quer dizer, que tinha alguma coisa errada naquela, lá na tradução, né? Então, né? É sempre bom comparar, né? Buscar várias. Mas vamos lá. Vamos interpretar então esse texto sem nenhuma base, né? Vamos agora imaginar que nós lemos todos esses textos aqui, não sabemos quem escreveu e tudo mais. O que vocês entendem que esse texto está falando? Bom, para começar, eu tentei fazer algo mais ou menos assim. Eu li o texto e alguém que talvez já tenha lido a Bíblia alguma vez mas sabe um pouquinho, não sabe muito e tal. Então, algumas interpretações logo de cara, assim, que eu olhei, assim. A primeira coisa que ele fala é João, né? Então, ele fala a respeito de João e se o cara não sabe que texto que é, que versículo que é, eu na minha cabeça, a primeira pessoa que veio foi João o apóstolo. Então, João, apóstolo, evangelista, foi quem disse o que está escrito nesse texto, né? Ele disse isso para todos nós, o que está escrito ali, né? Então, esse versículo se estende para todos nós. Dá a entender que quando vier aquele que é mais poderoso, o batismo com águas vai ser substituído pelo batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, João estaria ali batizando, mas depois viria o que é maior e anularia aquele batismo nas águas e traria um novo tipo de batismo. E particularmente como eu venho de uma linha mais neopentecostal, eu cresci numa igreja neopentecostal, hoje eu tô numa igreja reformada, eu olho para esse texto e acredito que fogo e Espírito Santo se referem ao mesmo batismo, é a mesma coisa ali, a mesma essência. Daí então eu me lembro de textos como em Apocalipse, por exemplo, que fala sobre a igreja ser morna, né? Então aquela ideia de ser quente e frio, toda aquela questão assim, já me vem à cabeça textos também como Atos 2 no Pentecostes, né, onde aparecem elementos como línguas de fogo, cheios do Espírito Santo e outras línguas. Então é impossível eu particularmente não fazer uma associação direta com textos como esse, né, tendendo mais para uma teologia pentecostal e neopentecostal. Bom, essa parte do fogo vamos conversar um pouquinho mais depois. Sim. Guarda aí esses entendimentos aí. Acabei. Nós vamos tocar nesse assunto depois de novo. E aí, Valo, o que tu entende? Porque ti também tu pensa que o único João que existe é o apóstolo? Olha, talvez eu não perceberia isso, mas o que mais me chamou a atenção no versículo é de que o João ele também tinha poder. Que ele não é anulado o poder. Ele diz assim, aquele que é mais poderoso do que eu. Então João tem algum poder, né? Alguma coisa ele faz de interessante, né? Legal. Então,
primeira coisa que eu notei, eu falei, alguém mais poderoso, ele também tem poder de alguma coisa. Mas também, pela ênfase que ele dá, você fala, caramba, se João já era poderoso e ele tá falando pra um monte de pessoas e falando, cara, eu sou poderoso. Mas o cara que tá vendo, mano do céu, velho, eu nem posso. Então, sei lá, eu entendo que aquelas pessoas admiravam João de alguma forma. Eles olhavam pra João e admiravam ele. E João, de alguma forma nesse versículo, mesmo não entendendo o contexto, ou talvez porque tá um pouquinho amarrado lá dentro, eu entendo que ele tá tirando, tipo, gente, não olhem pra mim, né? Eu sou poderoso, sim, eu sou poderoso, eu faço alguma coisa. Mas, cara, esse outro que vai vir aí, mano, sabe, vai vir arrebentando tudo, né? E quando a gente vê também, eu tenho essa interpretação do Didi também, parece que, lendo isoladamente, parece que eu anulo o batismo com água nesse momento, né? Então, eu batizo com água, mas aquele vai batizar só com fogo. Então, com água parece que não vai validar, porque ele tá falando que o quê? Se o cara tem mais poder que eu, parece que, tipo, então olhem pra ele e ele vai batizar vocês com fogo. Então, o que eu fiz, o que eu estava fazendo aqui, não tem sentido. Então, ele acaba, parece que de alguma forma, olhando isoladamente, que ele anula o que ele estava fazendo, porque a pessoa que vai vir vai fazer muito mais do que ele e que faz mais sentido, sabe? Olha só, eu resolvi pegar mais uma linguagem que a gente não leu aí, que é a linguagem grega, né? Com certeza. Que a gente não leu no grego e eu não vou ler também porque eu não sei grego, mas eu dei uma pesquisada nas palavras, algumas palavras-chave que estão nesse versículo, só para entender o que significa, né? Porque, por exemplo, quando a gente falou de poderoso ali, algumas versões colocaram autoridade, né? Tem mais autoridade, ou que é mais importante. E quando eu olho a palavra, quando eu pesquiso pela palavra usada ali pro poderoso, eu não sei ler em grego, então eu não vou nem falar. Skuros, né? A palavra usada. Essa palavra, ela é usada no grego para falar sobre força, sobre poder, né? Então, normalmente sobre uma força física. Então, alguém poderoso, alguém, né, que certeza e tal, tudo mais. Então, realmente, ela tem a ver com poder, né? Vocês lembram que tem aquela música Poder para Salvar e tal, né? Esse tipo, assim, esse poder, assim, de alguém poderoso mesmo. Então, assim, eu acho que questão, assim, mais importante, tu acaba, sabe, tirando um pouquinho, porque é aquele que tem mais poder que eu mesmo, né? Talvez a autoridade tu possa manter, né? A autoridade acho que dá pra ser, né? Então ele tá falando de alguém realmente, que nem o Mauro falou, legal essa interpretação. Se alguém mais poderoso, quer dizer que João Batista tinha poder também. Muito boa a interpretação. Aí tem a palavra batizar, né? Porque, por exemplo, assim, se eu não entendo nada, daqui a pouco, bom, eu tenho uma cultura católica, que eu vim de catolicismo, eu entendo que batismo é o que fazia lá com as crianças. Mas se eu não tenho nenhum conhecimento, aí a palavra batizar no grego, ela significa mergulho, né? Submergir, né? Tipo, tu afundar, né? Tu mergulhar. Só que era usado para essa cerimônia que era feita por João Batista, né? Então, dali que veio essa ideia da palavra batizar, esse mergulho, né? E João Batista, ele batizava, ele mergulhava as pessoas. Então, parece que ele tá falando assim, olha, eu mergulho vocês na água. E a água ali significa água mesmo. H2O. Não tem nada de, tipo assim, às vezes o pessoal pode pensar, a água ali está significando pureza. Não, ele tá falando de água mesmo, é num rio, num lago, sei lá. Então ele tá dizendo, eu mergulho vocês na água, mas vai vir alguém que tem muito mais poder que eu, e esse poder é de poder real, assim, poder poderoso, e ele vai mergulhar vocês no Espírito Santo. Isso. E no fogo, né? E daí, do fogo vamos falar depois. Mas fogo também, ele significa fogo, calor, quente, fogo, né? Significa fogo, tá? Eu procurei também pra saber. E o Espírito Santo é o Espírito, tipo, é a mesma palavra, o pneuma, né? Que tem a ver com ar, com vento, e o Espírito de Deus também. A gente vai olhar qualquer lugar que tá falando pneuma, é sobre o Espírito, algo não palpável, né? Mas é o Espírito Santo, daí santo vem de sagrado, né? De separado, né? Santo significa separado. Então eu penso assim, olha, tu vai ser mergulhado, tu vai ser batizado em algo que é inexplicável. O Espírito Santo é algo que vai estar separado e ao mesmo tempo é essa questão do pneuma, né? Então, claro que eu fui atrás dessa questão do original meio que pra complementar o que vocês falaram, porque também penso que não tem muito interpretação literal ali além disso, porque é o que ele tá falando, né? Tipo, vai vir alguém mais poderoso que vai fazer um batismo diferente do que eu tô fazendo aí, né? Vai fazer uma coisa diferente. Então, pessoal, a gente conversou ali no início, então nós lemos os textos, conversamos sobre a nossa interpretação literal,
né? Sem a gente ter muita base, né? Talvez a nossa base cultural, alguma coisa assim, mas sem saber de onde é que veio esse texto aí. Mas agora a gente sabe. Então eu quero começar perguntando pra vocês o contexto. Não sei se vocês prepararam, eu tenho preparado aqui, qualquer coisa eu posso dar esse panorama inicial. Quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, só pra pegar esse contexto inicial ali. Didi, tu sabe quem escreveu esse texto aí que a gente leu aí? Sim, esse texto foi escrito por Lucas, o médico, né? E tá ali localizado no capítulo 3, versículo 16 do seu livro, Evangelho, né? Evangelho de Lucas. Isso. É interessante que, na verdade, ele não se identifica como autor do Evangelho, né? Mas entende-se que foi ele porque a escrita é muito semelhante a Atos e também a gente percebe que ele se dirige os dois textos, né? Então, inclusive, pra quem diretamente foi escrito, foi pra Teófilo, né? Mas, obviamente que se a gente for pensar pra quem que tá sendo falado ali, não é só pra Teófilo, né? Pra todos nós, mas também a gente vai entender também ali em outro ponto ali quem estava naquele momento. Mas e aí, quando é que foi escrito esse texto aí, esse evangelho? Por volta de 58 e 65 depois de Cristo. Pois é. Mas tem um ponto, eu acho que nesse caso aqui, eu acho que é importante a gente colocar, porque, beleza, o texto foi escrito nessa época, mas também a gente tem um momento quando se passa esse acontecimento, porque parece que tá acontecendo alguma coisa, né? Isso. João tá respondendo e tal. Então eu vi que, fazendo cálculo ali, até no início do capítulo 3, se vocês lerem, ele dá umas ideias ali, né? Então o versículo, ele se passa aproximadamente 29 depois de Cristo, porque ele fala ali que é o 15º ano do reinado de Tibério César, no capítulo 3, versículo 1 de Lucas. Então a gente tem essa ideia, né? Tipo, se é o 15º ano do reinado de Tibério César, então tem que ser 29 depois de Cristo. E até porque depois, com 30 anos, Jesus, ele começou o ministério, é batizado por João e tudo mais, isso aí vai acontecer logo depois. Então faz todo sentido cronológico essa data. Mas e onde é que se passa esse versículo aí? Vocês têm ideia? Na região próxima ao Jordão. Sim, era lá que João Batista batizava as pessoas, né? E tá escrito no texto, inclusive. Com certeza. No capítulo. Capítulo 3, versículo 3, né? É isso aí. Mas é legal pegar a diferença do evangelho de Lucas para os outros evangelhos. É verdade. Porque Lucas, ele não descarta alguns pontos que os outros evangelhos descartam, digamos assim, não por serem menos importantes, mas ele se atenta muito aos detalhes. Até porque Lucas se passa pequenas partes da infância de Jesus, né, do tempo de Maria, em que Maria ardia o seu coração ao ver Jesus Cristo fazendo alguns feitos ainda na sua infância. Mostra então a ascensão dele ao início do ministério, logo ali de cara, porque nos outros evangelhos a gente vê, principalmente Marcos e Mateus, que é um pulo, né, o nascimento de Jesus, de repente ele já tá lá fazendo o batismo e já tá começando. Então Lucas parece que ele decide acrescentar alguns pontos no meio dessa história, que é interessante a gente ressaltar, e também pelo público a qual Lucas estava se dirigindo, né, então que seriam para os gregos, em que eles se atentavam um pouco mais a esses detalhes que foram ressaltados no evangelho de Lucas. E tu sabe que agora eu tô falando pra quem que Lucas escreve, né, ele escreve pros gregos, né, pra Teófilo, mas é interessante que nessa passagem, o versículo em si, né, que o que tá acontecendo ali, né, por que foi escrito esse versículo? Pra narrar a obra do João Batista, né, pelo menos essa parte do capítulo aí, né, não o livro do evangelho de Lucas, né, porque o evangelho de Lucas não é pra falar de João Batista. Mas assim, nesse versículo, João Batista, ele tá falando aos pecadores que queriam ser batizados. E muitos deles eram saduceus e fariseus. Eles não tinham arrependimento nenhum. Então, nesse versículo, ele tá falando pra esse povo, pra essas pessoas, né? Então, claro, isso vai servir pra nós também hoje. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que João Batista, ele está respondendo pra essas pessoas. Por isso que eu falei que é interessante aquela parte que no versículo diz, respondeu João. É importante para que a gente entenda que o que tá vindo antes, que tá no contexto ali e tudo mais, ele tá respondendo aquilo, né? Mas e o que acontece ali, então, que eu falei, é o versículo narrando que João Batista estava anunciando a vinda do Messias, né? Aos pecadores que queriam ser batizados, só que muitos deles, então, saduceus e fariseus, queriam ser batizados sem arrependimento. E aí eu venho, então, pedir para vocês, já que a gente tem meio que esse panorama do contexto, né, cultural da época, a gente sabe que é 29 depois de Cristo que tá acontecendo isso, existia já, Lucas escreve ali por volta de antes e depois de 60 depois de Cristo, é uma cultura já de perseguição, provavelmente dos cristãos, né, ainda nessa época. Então, o que vocês conseguem entender
entender agora desse versículo dentro do texto em que ele está inserido. Sobre o que esse versículo fala, qual é o seu ponto principal? João Batista, ele tá, como o Duda bem comentou, ele tá respondendo a perguntas anteriores, né? Ele responde para os saduceus e fariseus, e inclusive publicanos perguntam para ele, os soldados perguntam para ele, e pessoas em geral, digamos assim, fazem perguntas para ele. Começa a haver um burburinho ali também a respeito de que João Batista poderia ser o Messias. E então João Batista, nesse momento, ele, como o próprio texto diz, ele responde, né? Que haveria um que é maior do que ele, que é mais poderoso do que ele. Então, entendo que o texto, com todo esse contexto já, né? João Batista, ele tá anunciando as boas novas a respeito da vinda do Messias. Então, ele tá, como o próprio texto de Lucas ali no capítulo 3 já diz, ele tá preparando o caminho para a vinda do Messias, ele tá anunciando as boas novas. E o interessante é que alguns versículos depois, ali no versículo 18, mais em específico, ele vai dizer assim, ó: e com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Esse termo ali, pregava as boas novas, é o mesmo termo utilizado para evangelizar, anunciar as boas novas, pregar as boas novas do Evangelho de Cristo. Então, de maneira resumida, assim, o texto ele quer dizer isso, né? Que João Batista está anunciando as boas novas a respeito da vinda do Messias. Que viria aquele que faria realmente a salvação, né? Que o que ele estava fazendo era só uma preparação, né? Isso. E pra ti, Marlon, o que tu interpreta desse texto? Além de tudo isso que vocês falaram, é onde se destaca uma das grandes fontes de divergências teológicas, que é o próprio batismo, né? Em que, então, João destaca os dois batismos, né? O batismo em água e sobre o batismo em fogo. Então, quando a gente começa a interpretar de uma forma um pouco mais profunda o versículo, é onde, sem contexto, a gente pode ter diversas interpretações, e que também, com o contexto, a gente também acaba tendo, pelas divergências teológicas, que podem levar para um dos dois lados a questão sobre o batismo de fogo ou de água. Então, vejo que João, além de tudo isso que vocês já levantaram, João ele ressalta a importância do batismo, ou principalmente a ação do Espírito Santo através do batismo, que seja ele por água, seja ele por fogo. Qual que seria então a ação do batismo para as pessoas que levaria a salvação? Então aí vai decorrer da história, e depois também sobre os pontos de batismo, que a gente vai poder abordar um pouquinho mais pra frente agora. Sobre essa questão de batismo, eu já interpreto bem diferente. Eu não entendo que João está falando que existe o batismo de água e batismo de fogo, né? Até porque ele fala que aquele que viria, ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? Ele não diz que só tem... Bom, se a gente fosse ver, não seriam só dois, seriam três, então. Né? Seria o batismo das águas, o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo. Então, sobre essa questão, ela é bem polêmica mesmo, porque ela divide opiniões. Como a gente pode perceber, o próprio escritor da Bíblia, a Mensagem, ele interpreta que o batismo do Espírito Santo, ele é um batismo com fogo. Eu já interpreto diferente, como muitos interpretadores e teólogos reformados. Que nem o Didi falou antes, que ele vem de uma interpretação pentecostal, né, que ele falou antes, o batismo com o Espírito Santo e com fogo mesmo. Eu entendo diferente, né? E, assim, é uma questão, assim, de divergência teológica. Às vezes isso pode causar problema, às vezes não, né? Porque, o que eu quero dizer com isso? Às vezes pode causar problema quando a gente começa a colocar isso como uma questão de salvação. Aí a pessoa, ela aceita Cristo, ela tem o Espírito Santo, mas ainda é necessário o batismo com fogo. A famosa segunda bênção, né? Isso. Ou, no caso, já recebeu o Espírito Santo, aí tem que ser de batismo do Espírito Santo, sei lá. O que eu interpreto? Por que eu interpreto que muitos reformadores e muitos outros teólogos que não são reformados, mas interpretam dessa forma também, que não é o mesmo batismo? Quando a gente fala do fogo e da água, elas têm interpretações da Bíblia utilizadas, interpretações não, elas têm momentos usados isso para purificação. Então a gente tem, por exemplo, assim, ó, se a gente pegar no Antigo Testamento, lá em, acho que é Números, né? Eu tô lendo recentemente, só não lembro o capítulo, porque eu vou lendo e esqueço o capítulo. Mas eles fazem uma batalha lá com os amalequitas, lá, se eu não me engano, se é os amalequitas ou é outro, eu tô errado, mas eles têm uma batalha lá, e eles pegam os despojos, e aí o que o Senhor orienta Moisés? Peguem todos esses despojos, o que for metal, vocês coloquem no fogo para que seja purificado, e depois, né, vocês seja lavado para que se torne santo. O que não for metal deverá ser purificado com água. E vocês que foram lá e mataram as pessoas e tal, né, que guerrearam ou tocaram em cadáveres e tudo
tudo mais, vocês então têm que fazer a sua purificação também, se lavar, e aí acho que até o final da noite vocês estarão purificados. Então, tinha essa questão. Só que quando a gente fala de fogo, ali nesse contexto de João Batista, o que eu entendo é que ele está falando de destruição, não de purificação. É o contrário. Por que eu digo isso? Por causa do contexto em que ele se encontra. Aí, por isso que é importante o contexto. Se não tivesse o contexto, eu entenderia o quê? Não, é um batismo do Espírito Santo e de fogo, né? São as duas coisas, então precisa a mesma coisa. Agora, quando eu leio o contexto e eu vejo os versículos que vêm a seguir, que ele fala sobre a questão da ira e também, né, que o que não for bom ali vai ser lançado ao fogo. Então, tem essas duas divisões. Ele faz assim, uma coisa boa e uma coisa ruim. O que é ruim vai ser lançado no fogo, vai ser lixo, vai ser descartado. Então, o que eu entendo? João batiza com a água, né? Ele faz o batismo da água, que é o batismo de arrependimento. Não muda nada na pessoa. Mas virá aquele que vai trazer o batismo com o Espírito Santo e o batismo de fogo. Só que o batismo do Espírito Santo, então, é a salvação e o batismo de fogo é a destruição completa, eterna. Ou seja, o batismo do Espírito Santo é a entrada para o paraíso. O batismo do fogo é a não entrada para o paraíso, vai para o inferno. Então, o que eu quero dizer assim? O que virá depois de mim, ele tem tanto poder que através dele será decidido aonde passarás a eternidade. Então, é isso que eu entendo, né, desse contexto. Então, por isso que fica um pouquinho complicado, que nem eu disse. Se o pessoal quiser dizer, porque eu tenho fogo do Espírito Santo e não sei o que e tudo mais, o pessoal tá falando assim, é a doutrina da igreja que ela participa, ok, né? Ela entende que ela tem o Espírito Santo, amém. Agora, a gente interpretar que a gente precisa de um batismo de fogo, aí eu já acho um pouquinho perigoso, né? Tipo, porque daí a pessoa vai querer buscar isso e, na verdade, ela tá buscando, na interpretação daqui do contexto desse versículo, ela tá buscando a destruição. Claro que ela não tá buscando a destruição, ela entende que é do Espírito Santo, ela quer buscar alguma coisa do Espírito Santo, mas ela já tem. Então, daqui a pouco isso pode até frustrar a pessoa, porque ela vai ficar buscando, e ela vê as outras pessoas ao redor dela que já tem aquilo e ela não consegue alcançar. E daí, daqui a pouco, aquilo pode virar uma frustração, ela vai chegar assim, achar, eu não sou digno de Deus, né? Eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, o que eu preciso fazer? Na verdade, a gente não precisa fazer nada, porque é a graça, né? Então, eu acho que daí isso pode acabar afastando a pessoa de Deus de se aproximar, né? Então, essa é a interpretação que eu tiro. Não sei se vocês têm uma interpretação contrária a isso, diferente. Eu tive uma interpretação muito semelhante ao que estava na parafrase da mensagem. Entendeu? Que quando ele vai falar sobre o batismo de fogo, eu não entendo necessariamente que ele vá de fato, que aquele fogo significa a destruição. Mesmo que eu acho que eu consigo entender a tua interpretação lendo os versículos seguintes. Exatamente. Né? Porque você fala da eira, aí você fala, é verdade, faz algum sentido. Mas a primeira interpretação que eu tive sobre isso era que então o batismo de fogo seria basicamente que estava ali, eu vou até pegar de volta, né? A versão mensagem tá assim: João não deu respostas à indagação deles. Eu os batizo vocês aqui no rio. O protagonista desse drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Então entenderam que esse batismo de fogo, ele seria a ação do Espírito Santo dentro do crente, então. Que ele, então, assim como os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus fala o coração deles, os corações ardiam, né, sobre o temor, sobre de quem Jesus era, eu entendia que essa seria uma ação do Espírito Santo dentro do crente que fazia de tal forma, como ele fala aqui, de arder de dentro para fora, para que eu amasse a vida do reino, para que ele fizesse com que eu entendesse a eternidade, que ele vai me fazer amar estar seguindo a ele, a querer morrer com ele, a querer estar do outro lado com ele. Então, tive uma interpretação bem semelhante a essa da mensagem, entendendo que o Cristo que viria, e daí eu vejo que se a gente for ver o que eu, como eu falei, eu tenho dificuldade às vezes de me considerar uma pessoa que é mais reformada pro lado calvinista, mas aí eu vejo algumas diferenças que a gente tem na teologia, de que às vezes a pentecostal ela é um pouco mais romântica, né, olhando de fora, ela sempre vai pelo amor de Deus, né, e tudo mais. A reformada, ela tende a ser mais dura, só que ela é um pouco mais real, né, se a gente for ver, começar a interpretar, você falou que a Duda começou a ler pra mim, eu falei, cara, faz sentido. E aí eu leio essa versão da mensagem, essa parafrase,
num poema, né? E ela me coloca Cristo mesmo como vindo, aquela pessoa que realmente ela vai fazer arder um amor dentro de mim, que eu vou me comportar de tal forma que eu quero amar o reino e seguir. E é a grande visão que muitas pessoas crentes hoje no Brasil têm, né? E por mais que eu também tenha, por também ter vindo de uma vertente neopentecostal, quando eu leio e começo a querer entender um pouquinho sobre a versão, a teologia reformada, eu falo, cara, tá fazendo sentido também. E parece, de alguma forma, conflitado dentro de mim. Assim, eu falo que eu tô numa cosmovisão em construção ainda sobre a teologia, e quando eu vejo isso, eu falo, tá, peraí, as duas estão fazendo sentido, mas por quê? Né? Daí eu entro em conflito e falo, tá, o que isso, eu penso comigo na teologia, no que isso causa para digamos assim, a fortificação da fé, né? Então eu entendo isso, assim. Então quando eu leio, eu vejo que eu tive essa primeira interpretação, que eu não considero errada, tá? É a minha primeira interpretação ainda, mas eu pretendo estudar um pouco mais, porque também acho que o Duda fez algum sentido quando ele me explicou agora. Mas a minha primeira percepção foi semelhante a essa da mensagem. E que, a primeiro modo, vendo Cristo como essa pessoa que, de fato, além de tudo ter morrido por mim, ser aquela que vai me motivar a estar do lado dele, a querer buscar a vida do reino, a entender a minha vida de peregrino aqui, eu entendia que João Batista estava falando isso, sabe? De que aquele que vai vir é tão poderoso e vai cativar tanto a vida de vocês ao ponto de vocês, de que o Espírito Santo vai arder dentro de vocês ao ponto de se comportar de uma forma diferente. Então quando eu li a mensagem, eu falei, caramba, era isso daqui. Ele traduziu de uma forma mais clara aquilo que eu senti, eu interpretei a primeiro modo, lendo o versículo, entendendo um pouco o contexto. Mas, como eu disse, agora é ponto para mim pensar um pouco assim. Eu não vou deixar pontas soltas, mas acho que os dois lados olhando assim me fazem um sentido. Mas tu sabe, Marlon, que é que assim, o que acontece? Eu vou te explicar o porquê que a paráfrase da mensagem, ela, ao mesmo tempo, ela é boa e é ruim. Eu vou te dizer o porquê. Se a gente olhar o contexto do texto todo do capítulo 3, a gente vai ver que o João Batista estava lá, beleza, não sei o que. Aí chega lá as multidões, né? E ele fala, né? Eu sou a voz do que clama no deserto, né? Preparem o caminho pro Senhor. Ele tá citando o profeta Isaías, né? Então ele é esse anunciador. Então ele tá fazendo o seu papel. Aí ele falava isso, só que tinham pessoas que estavam querendo fazer aquilo lá por tabela, para poder parecer pros outros, mas o seu interior não havia arrependimento. Tanto que é dali que vem aquela expressão que ele fala, raça de víboras, né? Ali, tá no versículo 7. E aí ele pega e ele diz assim, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? E aí ele começa a falar, olha, deem frutos que vocês realmente estão mostrando arrependimento, porque se vocês não derem frutos, de nada adianta vocês virem aqui fazer isso aqui. Então não é assim que funciona. E aí ele fala, olha, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então João, ele tá tratando assim numa narrativa de que, olha, vai vir o Messias, ele vai salvar, mas quem não for bom vai ser lançado ao fogo. Esse fogo é de purificação, tu acha? Sim. Não é, né? Aí eu me pego no próprio ponto que eu já falei, dei mensagem sobre a romantização da vida cristã. Então, entendendo um pouco melhor o contexto, eu vejo que o João Batista ele estava sendo muito mais, digamos, entre aspas, agressivo do que sendo, de certa forma, assim, tipo, então, Jesus agora vai vir arder o coração de vocês, que daí vai dar uma romantizada na história. Ele precisava clamar o arrependimento daquelas pessoas, né? E eles não estavam entendendo muito bem o que significava esse arrependimento, né? E daí ele fala, então, assim, vai ser lançado ao fogo. Então ele já tá tratando uma certa, vamos dizer assim, dualidade ali. Até que ele tá dando chicotada na galera lá, né? E aí o pessoal pergunta, então, o que a gente vai fazer? Aí ele fala, é simples, né? Tipo, vocês mudem, né, a vida de vocês. Se vocês tiver duas coisas, vocês dão uma pra outra. Ele fala das túnicas, né? Até porque o pessoal usava várias túnicas, né? Quanto mais túnicas tu vestia, mais poderoso tu era. Então, não, usa uma só precisa de uma, em vez de usar várias. Então ele falava, aí os publicanos pediam, e nós vamos fazer o quê, né? O que a gente precisa fazer, né? Pra a gente poder ser batizado também? Não cobre nada do que foi estipulado pra ser cobrado, porque os publicanos cobravam mais. Os soldados, não façam extorsão, não acusem. E daí, então, o povo, ele tava aumentando essa expectativa no coração. E estavam até começando a achar que João Batista seria o próprio Cristo. E aí que João Batista, diante dessas perguntas, tu é o Cristo, então? Tu que é? E dessas perguntas assim, o que a gente tem que fazer? Que ele vai responder, olha, eu não sou o Cristo. Eu só tô batizando vocês com água e é só simbólico para demonstrar o arrependimento de vocês. Mas vai vir alguém que é poderoso, que ele vai fazer essa separação que eu falei antes. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E daí ele faz, então ele diz assim,
ó, ele traz a pá na sua mão a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas ele vai queimar a palha com fogo. Então ele vai fazer uma separação ali. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e pregava as boas novas, né? Então, antes de estar simplesmente falando, né, passando a mão na cabeça, ele estava exortando o povo. E aí, por que eu digo que a mensagem, ela é boa e ruim ao mesmo tempo? Ela é boa porque, realmente, o que João Batista está falando é que é necessário uma mudança do interior para fora. Isso aí, a mensagem é perfeita. É realmente isso. E quer usar a palavra fogo? Pode usar. Ou ele... Porque é uma forma de simbolismo, né? O Espírito Santo, ele queima dentro de mim, a ponto de que eu não consigo me controlar, eu tenho que mudar a minha vida mesmo. Tanto que acho que é um ponto pra ficar claro na nossa conversa aqui, é que não necessariamente a palavra fogo, toda vez que a gente utiliza na Bíblia, não necessariamente trazendo esse contexto, ele quer dizer que seja algo para, digamos assim, para condenação, não, que nem eu falei antes, no Antigo Testamento, inclusive ela foi usada para purificar. O fogo foi usado para purificar, né? Mas aí, qual que é o problema? O problema é que a mensagem, ela não coloca o ponto negativo. Ela não coloca ali junto disso o ponto negativo. E diz, olha, o que poderia ter? Ele vai mandar, então, acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Mas aqueles que não estiverem dispostos serão excluídos, vamos dizer assim, né? Poderia ter alguma coisa assim, serão excluídos, passarão a eternidade longe de Deus, né? Que a mensagem tenta deixar, dar uma dramatizada, né? Ficar mais bonitinho. Que depois da mensagem, como ele junta o 17, ele vai até falar, porque ele vai separar o trigo e o outro ali, a eira ali, e ele vai jogar no fogo, né? Só que fica, tipo assim, parece que ele tá falando de outra coisa agora, sabe? Tipo, porque ele falou só, né? Fogo que vai ter. Então, eu acho que faltou alguma coisinha a mais. Eu não sei se a interpretação do autor da mensagem, ela é uma interpretação mais puxada pro pentecostalismo, que tem essa questão de fogo, que daí o pessoal puxa lá, também é polêmico de Atos, né? Atos 2, que desciam as línguas como de fogo, e aí interpretam que é o fogo do Espírito Santo descendo, mas na verdade é como de fogo, né? Então tem essas divergências teológicas também, que também não vem ao caso de a gente conversar e discutir aqui, mas eu vejo assim que falta esse segundo ponto, porque João Batista, ele não tá dando palavras de amor, ele tá exortando ali. Então assim, seria mais fácil dizer assim, olha, vai vir o cara mais poderoso aqui que ele vai salvar, mas ele vai condenar também, tipo um negócio assim, só que não é isso que ele quis dizer, né? Que Jesus a ideia não é que ele vai vir salvar e condenar, ele vai vir aqui trazer o Espírito Santo e quem não quiser vai ser lançado ao fogo. Pelo menos isso que eu entendo, que a mensagem ali, ela faltou um pouquinho, né? Que eu disse, ela é muito boa nesse ponto, porque ela trouxe todo o contexto ali, é de dentro pra fora, e não algo simplesmente assim, tomei um banho. Mas falta dar aquela pancadinha, sabe? Aquela chacoalhada. Olha, não é também assim, né? Tipo, se quem não tiver aqui com Deus, vai passar a eternidade longe de Deus, né? Não sei, Gigi, se tu interpreta diferente, o que tu pensa? Já puxando o gancho do que tu falou no final ali, sobre Jesus, ele vem como Salvador, como Senhor, como alguém que vem trazer a salvação e o Espírito Santo para nós, mas claramente aqui o início do Novo Testamento já traz Jesus também como juiz. E para aqueles que tentam fazer uma separação, talvez até no coração, né? Não é nem algo consciente, mas algo mais íntimo entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. Logo no início do Novo Testamento, ou pelo menos logo no início de um dos evangelhos, aqui Lucas deixa muito claro, né? Essa ideia de que Jesus, ele vem para trazer um renovo, né? Uma vida de arrependimento, uma transformação na vida do cristão e daquele que ouve as suas palavras, que segue o seu ensino, assim como ele também vai trazer o fogo nesse sentido, né? Porque ele também é juiz, assim como Deus é juiz, e ele e o Pai são um, né? Então, a gente, impossível fazer essa separação, né? A própria Bíblia vai dizer que ele não veio para condenar, mas não é porque ele não veio para condenar que ele não é juiz também. Então, sim, né? Entendo que nesse sentido fogo pode significar isso também. Mas eu trago um contraponto aqui, não que eu creia nisso, mas achei interessante, lendo o texto de Lucas ali, ele vai citar Malaquias, né?
E se a gente for lá para Malaquias 4, que é o trecho que é citado ali em Lucas, logo no versículo 1 e 2 ele vai dizer o seguinte: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aí aqui palha traduzido palha na NVI também no Novo Testamento, em Lucas 3,17. E aqui Malaquias 4,1 também é traduzido como palha. Eu não sei se é a mesma palavra, a gente, na verdade... É que é hebraico, é grego, hebraico, né? E não dá pra saber, né? E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Então, realmente, já dá pra ter uma ideia de que fogo que significaria juízo, né? Juízo de Deus sobre aqueles que não creem nele, aqueles que não confessam o seu nome, não confiam no seu nome. E aí o versículo 2 vem e diz: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. E aqui eu trago o contraponto, porque talvez, fogo também possa significar essa ideia de, quando ele fala que o sol da justiça, né, a justiça, o juízo, mas mais especificamente a justiça, se levantará trazendo cura em suas águas. Ele fala sol, então daria para entender mais como iluminar do que como o próprio fogo, né? Mas se a gente for talvez um pouco além do texto, que é uma coisa que eu cuido muito para fazer, talvez a gente tenha essa interpretação também. Mas, de qualquer forma, esse texto é Malaquias 4, para quem quiser anotar e depois dar uma estudada em cima, que é o texto que é referenciado por Lucas ali, que vai falar de João Batista como sendo Elias, né? Eu deixo questionamento, será que dá para entender esse sol de justiça como fogo que purifica e que justifica, né? No texto de Malaquias, no capítulo 3 também, no versículo 2, ele fala sobre o fogo sendo usado, por exemplo, pelo ourives, né? Ele diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim entrarão ao Senhor ofertas com justiça. Então ele tá usando assim, que nem o Marlon falou antes, né? O fogo ele também é usado para mostrar a purificação, né? Então a questão aqui não é que o fogo sempre é destruição e tal, mas é a questão do contexto, né? O que ele tá usando e tudo mais, né? Então a gente vai ter ambos, que nem eu citei lá de Números também, é usado o fogo para purificação, né? Provavelmente é ser usado para todas as coisas. E hoje também a gente usa o fogo para purificação também, né? Quem é que não pega uma água aí que não sabe onde é que veio e ferve ela, né? Tem que ferver, né? Tem que usar o fogo para purificar a água, queimar os germes, os micróbios, né? Aí tu vai pegar uma agulha, tu quer fazer um furo numa bolha lá, sei lá, aí tu vai lá e tu bota no fogo, no álcool, no fogo e depois no desinfetante, tudo, né? Tu vai usar fogo, né? Então a gente tem essa ideia de que o fogo ele mata coisas ruins, né? Essa ideia, né? Sim. Mata qualquer coisa, na verdade, né? Tem que tomar cuidado. Então, digamos assim, a gente vai ter essas duas ideias, né? E hoje, assim, pessoal, quem tá nos ouvindo também, que nem eu falei, eu disse, eu entendo dessa forma e tal, tem pessoas que entendem diferente, não vale a pena a gente discutir, né? Eu sempre penso, assim, essas histórias, assim, questões, doutrinas teológicas, não vale a pena discutir, certo? Sei lá, não é numa conversa, sei lá, eu e meus amigos que daqui a pouco a gente vai destruir e derrubar uma tradição cultural de uma igreja milenar, sabe? Eu digo uma congregação, né, que daqui a pouco tá há muitos anos aí, a gente tem grandes congregações, a própria igreja católica, não é a gente falando aí por aí, porque tem coisas assim, a reforma protestante aconteceu, a igreja católica existe até hoje. Claro, depois teve a contra-reforma, mudou algumas coisas, foi bom, mas continua lá até hoje. Então não é discutindo que a gente vai, tipo assim, vamos mudar o mundo, né? A gente pode debater saudavelmente, né, conversar, levantar as posições diferentes, como foi levantado, tu levantou um contraponto aí, bem interessante o pessoal saber, mas não é assim que a gente vai mudar as coisas. Mas tem uma coisa que pode mudar a nossa vida, que é como que a gente aplica isso na nossa vida. O que a gente aprende com esse versículo? Beleza, a gente sabe que João então estava anunciando a vinda do Messias, e o Messias viria e faria coisas muito maiores, ele traria salvação, né? João está anunciando isso no versículo 16 do capítulo 13 de Lucas que a gente está conversando. Mas e como é que isso aí muda a nossa vida? Como é que a gente aplica? Marlon, o que isso faz de diferente para nós? Se há alguma coisa boa, principalmente no contraponto, que há de bom de a gente entender sobre as divergências teológicas também, é que a gente pode talvez amenizar entendendo de duas formas. Uma de que Cristo vem para ser juiz, mas que também vem para transformar. Então acho que isso vale a gente guardar, e acho que é a principal notícia que João traz ali, é de que a pessoa que virá após ele é tão poderosa que irá julgar, que ser
ser justo, mas que também irá transformar de dentro para fora aqueles que querem viver dentro do reino de Deus. Então acho que a principal mensagem que consegue guardar nesse versículo e analisando os contrapontos é isso. E pra ti, Didi, o que dá pra tirar de valioso aí desse texto aí pra nossa vida como aplicação, uma promessa, um propósito, alguma coisa? Certa vez eu ouvi de um professor de teologia, ele disse assim, de nada adianta fazer a melhor exegese do mundo, a melhor hermenêutica de todas, se no fim tu só tem estudo e não tem aplicação pra tua vida, né? Então, esse ponto é extremamente importante e vale ser bem ressaltado aqui. Temos falado pouco em nossos púlpitos a respeito de um Cristo como juiz, né? A gente fala demasiadamente da sua graça e do seu amor e como não fazer isso, né? Já que ele é de fato isso. Mas não falamos da sua justiça e do quanto devemos temê-lo exatamente por ele ser quem ele é, entendendo que o temer a Deus não é simplesmente ter um respeito por Deus, mas um medo associado ao respeito. Assim como em qualquer situação da nossa vida que essa virtude ou essa característica ela surge, né? Percebo em especial nos jovens uma igreja talvez um pouco libertina, não se importando muito com o pecado e como consequência não sendo grato pela misericórdia e graça de Deus associadas diretamente ao perdão desses pecados. Concluo o seguinte, uma igreja ela não dá fruto porque ela pouco é grata pela graça e pela misericórdia de Deus. Ela é pouco grata porque não reconhece a profundidade do perdão de Deus dos, entre aspas, pequenos pecados que ela comete. E ela não reconhece isso, pois não crê que seus, entre aspas, pequenos pecados sejam tão profundos assim, achando que Deus, da mesma forma, não os enxerga como grave. Afinal, Jesus é todo paz e amor, como temos ouvido nas nossas igrejas ultimamente, e acabamos não temendo a Ele. Portanto, a igreja não dá fruto, pois não teme a Deus. Resumindo, o que o Marlon falou, inclusive, sobre agora no final, sobre um Cristo juiz, a gente olha para um Jesus muito paz e amor, e lembra que ele veio como juiz também. Então, com essa vontade, com esse ímpeto também de purificar a nossa vida, tratando o cerne dos nossos problemas e nos ajudando na luta contra o pecado e sendo necessário lutas complicadas e lutas difíceis para que a gente pudesse ser purificado e cada vez mais parecido com Ele, né? Assim, de fato, a gente pode temer Ele e ser cada vez mais grato pela graça e pela misericórdia dEle, porque afinal elas existem por causa do nosso pecado, por causa da nossa maldade, e o quanto antes a gente reconhecer isso, antes a gente vai ser grato cada vez mais pela graça e pela misericórdia de Deus. Acrescentando a vocês, então, minha opinião sobre a aplicação, vocês falaram bem sobre Jesus e tal, eu vou falar um pouquinho sobre nós, sobre o povo, na verdade, né? Sobre nós também, né? Tipo, uma coisa que eu vejo que esse versículo, dentro do contexto dele, a gente pode pensar e se perguntar, é com quem que a gente parece, né? Quando a gente fala assim que nós somos cristãos, será que a gente tá se parecendo com um cristão de verdade ou com um pecador que tá lá fora, né? Porque às vezes a gente se sente seguro porque a gente já é batizado, a gente já é membro da igreja, né? A gente tem o Espírito Santo e tudo mais. Às vezes a gente tem algum cargo em ministério, a gente participa, alguma coisa assim. Mas qual é o fruto que a gente tem produzido? Porque João, quando ele vai começar isso, ele começa falando dos frutos, né? Ele começa falando sobre os frutos que eles têm, a árvore que não dá bom fruto, ela é jogada fora. Então, qual é o fruto que a gente tem? O que a gente tem ensinado nas igrejas? Será que a gente tem ensinado, que nem vocês falaram agora, será que a gente tem ensinado que, tipo, tá tudo bem, é tudo mil maravilhas, libertinagem, né? Tudo é aceito? Ou que não? Tipo, Deus, ele é amor, ele é gracioso, mas ao mesmo tempo nós precisamos andar na linha, né? Tipo, porque quem que é o nosso Senhor? É nosso Senhor e Salvador, Jesus, né? Então, muitas vezes as coisas da igreja ficam em volta, sei lá, paz e amor, e maravilhas e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa dar fruto também, a gente precisa se mexer. Não é tudo, vou ficar na nice aqui, né? Vou ficar na boa, né? Sombra e água fresca. Então, João Batista, quando ele fala ali, ele se preocupa muito com as pessoas, né? Ele não ficou se preocupando com outras coisas. Hoje as pessoas, elas não conseguem nem perguntar mais o que precisa, porque a gente já dá a resposta antes. E João Batista estava escutando e eles perguntando, o que a gente vai fazer? E agora? Nós vamos fazer o quê? Né? Porque se não é suficiente, o que faremos então? E é isso que a gente precisa se perguntar muitas vezes, o que a gente vai fazer? Né? E aí João Batista fala, olha, se tiver 2 túnicas, dá uma, né? Se não fica extorquindo, não fica cobrando a mais do que é devido, os impostos. Então, qual que é a nossa prioridade na vida? Acho que é isso que a gente tem que pensar, que fruto a gente tem dado, quais são as nossas prioridades. Muitas vezes a gente pensa assim,
não vou pra celebração hoje, não vou pro culto nesse domingo porque tem um jogo, né, no time de futebol, então não vou. Prioridade é mais o jogo. Então, tipo, se tu tivesse aquele dia lá perante João Batista e tu perguntasse, que faremos, pois? Aí João Batista ia te dizer assim, coloca a celebração, o culto de domingo como prioridade, não o jogo, né? O que é prioridade pra ti na tua vida? Ele ia falar isso pra ti. Então, a gente vê que João Batista, ele tá exortando a galera, ele tá rejeitando principalmente os espirituais. Ele rejeita lá os fariseus anteriormente, né, que ele fala dos frutos, mas para que ele possa então aceitar aqueles que realmente estavam preocupados, que eram os publicanos, os soldados, pessoas simples, pessoas pecadoras, que não sabiam o que fazer porque eles reconheciam que a gente não tem o que fazer, né? A gente tá perdido aqui. O Messias vai voltar e a gente tá aqui sem opção. E aí ele fala, então parem de pecar, se arrependam, voltem pra Deus, né? Olhem pra Deus, se preparem pra vinda do Messias, porque ele vai vir. E quando ele vier, ele não vai fazer coisinha assim que nem eu tô fazendo, ele é muito mais poderoso que eu. Ele vai trazer o Espírito Santo e ele vai trazer a justiça. Então ele vai trazer a graça, mas ele vai trazer a justiça também. Então ele tem esses dois pontos. Ele vai trazer o amor, mas ele vai trazer a condenação também. Então fiquem alertas, né? Então se preparem. Eu vejo sim que nos chama esse arrependimento também, né? O que eles viviam lá. Porque a gente valorizar realmente esse poder de Jesus, né? Porque ele não tá trazendo qualquer coisa, ele tá trazendo o Espírito Santo de Deus. Muito bem, pessoal, então considerações finais. Eu vou começar com o Didi, que foi o que eu chamei por último antes, né? A ordem inversa. Então, Didi, suas considerações finais, depois já comenta aí se esse versículo é útil para decorar, ou seja, dá para fazer algum uso dele isoladamente, né, sozinho, só decorando ele, ou tu precisaria de algo a mais e aí ele não dá para decorar sozinho. É interessante que, embora a gente tenha falado, e essa seja a proposta dessa série, né, a gente tenha falado de Lucas 3,16. Capítulo 1, capítulo 2 vai falar especificamente de Jesus, daí parece que 3 é um parênteses falando a respeito, usando João Batista como um coadjuvante do início do ministério de Cristo, e aí depois, enfim, todo o restante do livro, e não só do livro, mas da própria palavra de Deus, é a respeito de uma só pessoa que é Cristo. Então, que seja a mesma coisa com a gente, que as coisas que a gente lê, em tudo a gente possa enxergar o próprio Cristo ali. E que, como o Duda comentou antes a respeito de discussões teológicas sobre doutrinas, ou sobre pontos, ou sobre coisas que não edificam, ou aparentemente não edificam, né? Que a gente deixe isso de lado e olhe para Cristo e veja, e faça exatamente o que João Batista fez. Quando ele responde que não, ele não é o Cristo, mas haveria alguém mais poderoso do que ele que viria e nos batizaria, né? Com o Espírito Santo e com o fogo. Então que a gente olhe para Cristo, deixe as coisas pequenas de lado, olhe para ele como juiz, como amor, como santo, como tudo que ele é de fato, e que as coisas que são secundárias continuem sendo secundárias. E a respeito do versículo, se ele é pertinente ou não para ser considerado, para ser decorado, para ser memorizado, de fato, sozinho não, né, mais ou menos, assim, eu acredito que precisa um pouquinho, pelo menos de uma ideia do contexto, mas eu acho que vale a pena memorizar esse versículo sabendo do contexto onde ele está. Simplesmente memorizar ele por memorizar, acredito que pode gerar coisas dúbias aí, né? Mas eu acredito que vale a pena memorizar, especialmente pelo fato de que João Batista vai dizer ali, né? Ei, gente, não sou eu, é Cristo. Então é isso aí. Então, no caso, memoriza, mas conhece todo o capítulo. Memoriza só o 16, mas conhecendo todo o capítulo. Isso. E pra ti, Marlon, quais são as suas considerações finais e também se o versículo ele é útil pra memorizar, então? Cara, acredito que, e resumindo, concordo muito com o que a gente conversou aqui, e ter conversas como essa fazem com que a gente reflita sobre alguns posicionamentos e principalmente sobre a nossa cosmovisão de vida e cristã também, de comportamentos sobre a fé. Mas eu acho que a principal reflexão que eu saio talvez dessa gravação desse podcast, que é talvez uma confirmação de algo que eu já vinha sentido há um tempo e que já dei uma mensagem sobre, que era justamente sobre a romantização da vida cristã,
cristã, me alerta bastante sobre o contexto, principalmente cultural e cristão brasileiro em que nós convivemos, em que realmente a gente tem romantizado demais a vida cristã e cada vez mais a Cristo, né? É lindo ler a versão da mensagem ali, como vocês viram, e a gente conversou, mas vejo como, por conta de a gente crescer dentro desse contexto, é bem difícil, às vezes, doer ouvido ouvir algumas vezes como Cristo, ele é justo e é juiz em diversas situações. Eu ouvi uma mensagem de um amigo meu discipulador, inclusive, e que ele passou, não lembro bem o teólogo, mas ele dizia, quando ele me ensinava um pouco mais sobre a teologia reformada, ele dizia assim, tá, eu sei que é difícil de ouvir algumas coisas, mas você não pode negar que tá escrito. Tipo, tá ali, entendeu? Tá escrito. Então, cada vez que eu leio a Bíblia e eu consigo ver desta forma, eu falo, caramba, tá ali. É difícil ouvir, né? É difícil a gente entender que Cristo realmente, ele é, né, juiz. E cada vez, quanto mais eu leio, mais eu vejo que ele de fato veio e ele também se ira, ele também veio pra separar o povo dele. E você começa a se dar conta e fala, caramba, tá, Jesus, ele é o cara e na verdade ele não é tão bonzinho assim como a gente nos ensinaram no início, né? Mas ao mesmo tempo eu lembro de uma mensagem do Nicodemos em que ele explica claramente, quando a gente vai falar só de doutrina, né, heresia é outro papo, mas quando a gente fala de doutrina, é que ela seria como se fosse uma linha do trem, as duas levando para a mesma direção, mas que de alguma forma elas não se cruzam. Então, tipo, isso serve para o nosso conhecimento, pois a gente tem falhado muito no conhecimento sobre quem Deus é, ou muitas vezes a gente entende, não age, ou às vezes a gente sente, tem uma paixão, mas é um amor por Cristo, ao ponto daquela fé esmoecer, tipo, aquela fé esvair sobre qualquer dificuldade, né? Então, eu acredito que a gente tem falado muito sobre o conhecimento de Deus, e por isso a gente tem então, aceitado tudo aquilo que tem falado de Cristo para nós, de uma forma sem que a gente tenha margem à interpretação, ao nosso próprio conhecimento, que a Bíblia e a própria Reforma fizeram com que a gente pudesse ler e pudéssemos também, através de outros grandes estudiosos, tirar conclusões que nos levassem a uma direção, mas que todas essas direções levassem à cruz. Como eu falei antes, Nicodemos, ele disse que então essas doutrinas, elas não se cruzam, mas todas elas têm que apontar para a cruz, que isso vai fazer com que a gente tenha uma fé mais fortalecida, que a gente leia a Bíblia com uma profundidade maior do que sem entendimento, e que isso faça com que a gente tenha uma fé mais forte e sabendo justamente quem Cristo é nas nossas vidas, juiz, e também aquele que vai aquecer os nossos corações de tal forma que vai mudar as nossas vidas. E claro, sobre o versículo concordo com o Didi de forma que isoladamente tem muita dificuldade, assim, às vezes parece que uma coisa parece contradizer outra, ou a gente acaba desmerecendo talvez o ministério de João, olhando ali o próprio versículo isolado, não pensando no contexto. Então, é bem isso, decore, mas lembre do capítulo inteiro, então talvez ali você consiga ter um panorama melhor do que se trata daquele versículo. E eu também vou fazer minhas considerações finais, mas antes gostaria de agradecê-los. Muito obrigado, Marlon, muito obrigado, Didi, por participar aqui conosco, né? O Marlon vai estar sempre participando, né? Porque essa aqui é a série do Marlon. Mas obrigado, Didi, por vir aí participar conosco também, né? Sempre teremos, na medida do possível, um convidado, né? Pra gravar conosco essa série aí, pra sempre acrescentar aí junto conosco. Eu agradeço, obrigado pelo convite. Tamo aí sempre que 10 possível. Tá beleza, Edson? Mas e minhas considerações finais, então, acho que vocês falaram bastante aí, tipo assim, coisas importantes, né? Fico até assim, sem muito o que acrescentar agora, né? Antes eu até tinha alguma coisa. Mas o importante mesmo é a gente refletir sempre, assim, quais são nossos frutos, o que a gente tá fazendo, porque a gente tem que valorizar esse batismo, né? O batismo que eu entendo, assim, quando Jesus fala até na grande comissão, que ele diz assim, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Esse batizando, a palavra é batizar, também batismo, que é mergulhar. E ele fala assim, mergulhando essas pessoas no Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, assim, a ideia é a gente realmente cair de cabeça, né? Na Bíblia, no Evangelho, em Cristo, no Espírito Santo e tudo mais. Deixar ele fazer parte da gente, né? Porque ele vai mergulhar a gente no Espírito Santo. É ele quem nos traz o Consolador, é ele quem nos traz o Conselheiro, é ele quem nos traz o Espírito Santo. E ele é poderoso para fazer todas essas coisas. E detalhe, né? Esse mesmo poderoso que nos traz o Espírito Santo também foi batizado por João. Veja só, né? Que a gente já falou sobre isso, inclusive, link no post, né? A gente falou sobre outro episódio da série 16, então confira aí que a gente falou do batismo de Jesus, olha só, né? O batismo que ele foi batizado. E sobre se é útil para decorar, memorizar ou não,
Na minha opinião, não, né? Justamente pelo que vocês já comentaram, é muito difícil interpretar esse versículo isoladamente. Por exemplo, a gente percebe que o que a gente comentou no início da nossa interpretação é bem diferente da conversa que a gente teve depois do segundo bloco. A interpretação literal nos dá, tem um batismo de águas aí, depois não tem mais. A gente precisa do contexto para saber que João está exortando, que João está falando de mudança de vida. Só se a gente pegar a mensagem. Daqui a pouco, se a gente decorar da... Não, mas que nem eu falei, a mensagem ao mesmo tempo é bom e ruim, né? Mas se a gente decorar da mensagem, a gente entende aquele negócio que é a transformação de dentro. Ele não fala da questão do juízo, né? E tal, porque precisa do contexto todo, mas tu já tem ali uma ideia, até porque tu vai ter que decorar o 16 e 17, né? Porque ele tá junto na mensagem, ele não separa, né? Mas mesmo assim, eu acho que é melhor não, né? Tipo, porque carece do resto. O bom seria mesmo não decorar o 3 e 16, mas decorar o 3 do 12 ao 17. Aí sim, aí tu já vai ter um contexto bem maior. Se possível, decorar até uns versículos antes do 12, melhor ainda. Que aí tu vai ter lá o contexto lá do que João fala aos fariseus, raça de víboras, né? E tal, da questão do fruto, né? Que precisa ter fruto, senão é lançada no fogo e tal. Então, fica a dica aí. Então, comente aí, deixa aí nos feedback se você acha, se você também tem essa interpretação aí, se você acha que é bom pra decorar ou não, né? Se você discorda do que a gente conversou ali sobre, a gente até falou das diversas posições do fogo ali, né? Então acho que daqui a pouco só se a gente não cobriu alguma delas. Então se faltou alguma, coloque ali nos feedbacks e nós vamos ler aí no próximo episódio. Então pra quem fica por aí de feedback, até daqui a pouquinho, pra quem não fica então, até o próximo episódio, até mais! Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Desta vez você entrou no Guinness. Nossa, eu poderia segurar muito mais, mas eu imaginei que o nosso nobre amigo e ouvinte ficaria entediado, né? Eu acho que você está falando na versão heavy metal. Olha só, mas Dandeco, o que é algo pegado e pesado é o nosso feed, qual é? É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Você também pode assinar no iTunes e nos avaliar deixando as estrelinhas. Acessando pelamordedeus.org.br/iTunes ou pesquisando por PADD, pelo amor de Deus. E vale dizer, Dandeco, também, estamos em todos os agregadores, Spotify, no Deezer, estamos lá no Deezer também, veja só. Então, Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio anterior. Nós falamos sobre louvor e a Bíblia. Quem foi o primeiro? Foi ele, o Dennis Cruz. E o que o Dennis Cruz disse? Fala, turma, tô por aqui de volta, de novo em mais uma ponte aérea, desta vez São Paulo, Manaus, e curtindo um PADD. Esse episódio falou bastante comigo, pois a pauta do louvor é algo que, ao meu ver, sempre foi definidor para uma boa experiência no culto. Autores como o próprio Tim Keller, no seu livro Igreja Centrada, coloca esse assunto como algo de grande importância, visto ser um dos motivos que ajudam na decisão das pessoas de permanecerem nas igrejas. Mas, como foi discutido, é preciso aceitar as limitações de cada comunidade no sentido de qualidade dos músicos. Tem igrejas que conseguem ter verdadeiras orquestras e outras apenas voz e violão. Confesso que sempre vi isso como deficiência em nossa comunidade local, mas tenho buscado ver de outra forma. É preciso sempre lembrar que todo louvor é digno, mesmo na sua simplicidade. Enfim, isso aqui é área de feedbacks e não confessionário. Valeu por mais esse programa, abraço pra você. Muito obrigado, Dennis Cruz, por esse feedback. É um feedback que merece o respeito tecnológico, é um feedback inoxidável, né, Dandeco? É um feedback, olha que cheguei a salivar. Olha só, e o Dennis Cruz aí fez vários comentários muito bom para adicionar, né? E realmente, o louvor é algo que deve ser observado, né, Dandeco?
Mas tu sabe quem que também deixou um feedback pra nós e não foi na área de feedback, mas nós buscamos lá pra falar aqui na área de feedback? Foi o Henrique Oliveira. E ele deixou um comentário lá no Instagram, que nós estamos agora postando alguns trechos, né, de áudio. O que o Henrique disse pra nós aí? Falou o seguinte: mais um episódio excelente, mas acredito que é necessário ver contexto antes de dizer que um louvor não glorifica a Deus. Por exemplo, a música Mover do Espírito, que trata de um irmão tratando de outro que está desesperançado. Totalmente bíblico, glorifica plenamente a Deus, mas foi colocado como um louvor que não exalta a Deus. Então, né, até comentei lá com o Henrique, lá pelo Instagram, né, que na realidade não é a questão que não exalta, que não glorifica a Deus, mas é a questão de que para um louvor congregacional, a música ela é muito individual, né, ela fala muito da pessoa individualmente, né, exalta muito a pessoa, né, ok, exalta a Deus da pessoa, mas é individual. O que tu acha, Dandeco? Aquela música lá, sabe? Você tem o valor porque o Espírito Santo se move em você, sabe de qual a gente fala, né? Isso, eu acho que nós devíamos sempre cantar aquela música todos os domingos. Somos um corpo em Cristo. Oh, essa é clássica, hein? Quem sabe continua. É, porque eu falei no episódio que essa música aí eu não acho que deve ser tocada na igreja, no louvor congregacional, né? Porque ela fala muito da pessoa em específico, ela cria uma certa individualidade, né, e tudo mais. Mas o Henrique, né, deixou sua opinião, o seu feedback lá no Instagram, e eu disse pra ele, bom, essa é a forma como eu penso, né, não necessariamente é uma regra, né, não necessariamente é lei para todas as pessoas, porque que nem eu até deixei um comentário pra ele, realmente, há pessoas que se sentem muito bem ao escutar essa música, porque obviamente ela trabalha o nosso coração, né, e tudo mais. Mas então, lemos aí o feedback do Henrique também, né, Dandeco? Lemos 100%. Olha só, e até mesmo as críticas nós também lemos aqui, Dandeco, porque elas são construtivas e elas nos ajudam a sempre crescer, veja só. E agora temos indicações, Dandeco. Opa, é o podcast Contexto, episódio 1. Investigue o texto. Link no post aí de um episódio novo pra você conferir, o episódio Contexto, pra você investigar o texto. Oh. Dandeco, estive participando do Pupilas em Brasas também. Veja só, episódio 144, falamos sobre o coach pop, sobre a motivação desmotivacional, e eu tava lá pistola, Dandeco, tava pistola. Eu estava lá falando mal do coach. Tava falando lá mal da teologia do coach. Inclusive já tivemos um episódio aí falando sobre isso. E aí eles me chamaram pra falar mal do coach lá, da teologia do coach principalmente. E aí eu deixei aflorar toda esse personagem aí reclamão pra falar sobre o coach lá no Pupilas em Brasas. Então link no post pra vocês conferirem também o Pupilas em Brasas. E Dandeco, acho que por hoje é só, né? Por hoje é só, pessoal, chegamos ao fim. Olha só, então por hoje é só e até mais! Valeu! Tudo de Deus!